CEO, desesperado quando o motor do avião para. Filha do zelador faz um milagre incrível. A turbulência começou como um leve balançar, mas logo se transformou em um pesadelo. No avião da elite, onde sorrisos e conversas animadas prevaleciam. O silêncio logo se seguiu ao rugido ensurdecedor do motor parando. Adam Mendes, o CEO, que construiu um império a partir do nada, sentiu o coração parar por um instante. Ele olhou pela janela, vendo as nuvens que pareciam ameaçadoras, como se estivessem prestes a engolir o avião. O pânico subitamente tomou conta da cabine, uma tempestade de gritos e olhares apavorados. Um cheiro de fumaça começou a se espalhar e o pânico se intensificou. A equipe de bordo tentava manter a calma, mas as vozes tremiam. O que estava acontecendo? Adam sabia que precisava agir, mas a impotência o consumia. Em meio ao caos, alguém gritou: "Precisamos de um engenheiro." As cabeças se viraram. Algumas pessoas a contaram. E nesse instante, uma jovem apareceu. Era Ana, a filha do zelador. Ana não estava ali por acaso. Apesar de seus apenas 18 anos, ela tinha um talento raro. Desde pequena, ela desmontava coisas, não para quebrá-las, mas para entender como funcionavam. Havia passado horas com seu pai, aprendendo as nuances de como cuidar do prédio em que moravam, e obcecado pela mecânica. Mas ninguém sabia disso. Ela olhou ao seu redor, viu o desespero nos passageiros, e a adrenalina a impulsionou. Ela tinha que fazer algo. "Eu posso ajudar", gritou, mas suas palavras perderam-se entre os gritos e o barulho do avião se agitando. Adam olhou para ela, seus olhos cheios de dúvida. Quem era aquela garota? O que poderia fazer? Ele já tinha gasto uma fortuna em educação e experiência, e ali estava uma menina do andar de baixo tentando salvar o dia. "Não temos tempo para isso", respondeu um comissário de bordo, enquanto tentava lidar com as chamas que começavam a surgir na parte de trás. Mas Ana não desistiu. Como um raio de esperança, seu instinto a guiava. "Eu posso ouvir, algo está errado com o sistema de combustível. Se me deixarem olhar, posso descobrir o que fazer." Os passageiros olharam Tara. Adam, agora uma figura desconfortável em sua poltrona, lutando contra a própria arrogância. Como ele poderia confiar em uma zeladora? Mas então, um detalhe a fez hesitar. Ana era filha de seu antigo vizinho, o zelador que sempre sonhou em vê-la com sucesso. O semblante do pai dela, sempre cansado mas sonhador, passou pela sua mente, e a conexão intensificou seu desejo de se libertar daquela bolha de ego. "Vamos lá então. O que você precisa?" finalmente disse Adam, dirigindo a Ana um olhar de esboço de esperança, mesmo entre a incredulidade. Enquanto a jovem se aproximava do painel de controle, a cabine se tornava um cenário de caos, gritos e esperanças se despedaçando com cada segundo que passava. Ela precisava agir rápido. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante." Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana se aproximou do painel de controle, o coração acelerado. O barulho do motor em falência ecoava em sua mente, um ritmo frenético que aumentava sua adrenalina. O caos que a cercava parecia uma tela de fundo embaçada, enquanto ela focava na tarefa diante de si. "Eu posso fazer isso", pensou, enquanto examinava os painéis iluminados. Era uma vida inteira de curiosidade condensada em momentos.
Eu preciso de uma chave de fenda, gritou ela, sem esperar. Um comissário de bordo hesitou, mas ao ver a determinação em seus olhos, correu para buscar a ferramenta. Adam a assistia, misto de incredulidade e admiração. Como uma garota comum poderia entender o que se passava naquele avião? Mas a esperança, mesmo inusitada, estava nas mãos dela. Com a chave de fenda em mãos, Ana se debruçou sobre o painel. O cheiro de fumaça se tornava mais forte, as vozes mais altas. Cada segundo contava. Ela começou a trabalhar, seus dedos ágeis girando parafusos. No fundo, havia um nó. Algo que a fazia sentir uma conexão, uma urgência familiar. Era mais do que apenas um instinto. Era como se ela estivesse respondendo a um chamado. Nesse momento, um barulho ensurdecedor surgiu. Um bang brutal fez o avião tremer, e a cabine inteira gritou. O caos se instalou. Ana, o que está acontecendo? Adam perguntou, sua voz tensa. A jovem virou-se. Seus olhos estavam mais abertos do que nunca. Algo não está certo. O sistema de combustível. Ela murmurou, mas não completou. Um novo e assustador giro se deu quando um passageiro, em particular, o cuja arrogância era palpável, gritou: "Não, ela não sabe o que está fazendo." Era um homem conhecido na elite, alguém que sempre desprezou aqueles que considerava inferiores. O olhar de desprezo dele para Ana era como uma faca, mas a jovem não hesitou. Em vez disso, ela olhou nos olhos dele. "Você está errado." Seu tom era firme. "Apenas me deixe trabalhar." E então, como um raio que corta o céu, a verdade se revelou. O que parecia ser um acidente de avião tinha a marca da sabotagem. Ano após ano, Ana vivera sob a sombra daquele homem. Ele era o que mantinha seu pai preso em um emprego mal pago, enquanto ele subia degraus, ganhando cada vez mais poder e influência, enquanto o que era justo se dissolvia. O pânico na cabine havia causado um erro. O homem estava no lugar errado, no momento errado. O clima no ar mudava. Ana percebeu que não estava apenas lutando pela sobrevivência, mas também para expor as mentiras, para libertar seu pai. "Você fez isso, não fez?" Ana gritou, as palavras cortando o ar como uma explosão. A cabine ficou em choque. O homem se levantou. Sua expressão muda de arrogância para um terror genuíno. "O que você está dizendo?" Ele gaguejou. Mas Ana não deixou espaço para dúvida. "Você manipulou tudo. O combustível, as falhas. Você queria que esse avião caísse." O murmúrio entre os passageiros cresceu em volume. E a tensão, agora palpável, se espalhava. Adam olhou para ela, uma nova compreensão deslizando sob seu rosto. As máscaras de status e poder caíam naquela cabine. E a verdadeira batalha pela verdade estava prestes a começar. Em um instante, o espaço que antes era só medo, agora pulsava com novas chamas de revolta e luta. O que aconteceria quando o avião pousasse? E a verdade, depois de revelada, conseguiria mudar algo? As vozes ao redor se misturavam, criando um coro de inquietação. Mas Ana sabia que não poderia parar. A vida dela, o futuro dela e dos seus sonhos estavam em jogo. O combate estava apenas começando, e a batalha que se insinuava no ar era muito maior do que qualquer um imaginou. Ana voltou sua atenção para o painel, concentrada em cada giro da chave de fenda. O ar estava denso, um misto de fumaça e tensão. A cabine pulsava com lamentos e orações, e aqueles olhares aterrorizados se fixavam nela como se pudesse ser a salvação. "Algo está errado com o sistema de combustível." Ela repetiu, mas o caos a cercava, um eco de desespero que engolia suas palavras. O homem arrogante ainda a encarava, e a tensão se tornava palpável. "Você não sabe do que está falando," ele gritou de volta, mas a determinação dela só crescia.
Adam observava em silêncio, entre a incredulidade e a esperança. O avião balançava com a turbulência externa e interna, enquanto Ana finalmente viu o que precisava. Era uma válvula, um pequeno componente que claramente estava travado. "Tá aqui!" exclamou, seu coração pulsando forte. Mas então, abruptamente, um relâmpago iluminou o céu, seguido de um estrondo violento. O avião ficou em um silêncio súbito, como se o mundo estivesse segurando a respiração. E então, um apagão total. As luzes se apagaram e a cabine mergulhou na escuridão. Gritos e telefones começavam a ecoar como um coro de desespero. Ana tateou no escuro, sua respiração rápida. "Não! Precisamos de luz!" gritou. O cheiro da fumaça ficava mais forte e ela sentiu o calor crescendo. A situação estava se deteriorando, mas, como se as coisas não pudessem ficar mais tensas, um apito contínuo começou a soar, cortando a escuridão como um aviso. O painel piscava em vermelho. O coração de Ana disparou. Não era apenas um problema mecânico. Era uma questão de vida ou morte. Então, em meio ao caos, algo aconteceu. Uma figura emergiu da escuridão. Um comissário de bordo, e atrás dele, um homem diferente, com um olhar de desespero no rosto. "Adam, precisamos falar", disse o comissário, enquanto o restante dos passageiros tentava encontrar conforto uns nos outros. "Sobre o quê?" Adam respondeu, mas algo na voz do comissário soava alarmante. "Sobre a sabotagem." A palavra ecoou na mente de Ana. "O que você sabe?" Ela interrompeu, mas o comissário apenas olhou para Adam. "Eu não posso falar aqui. É sobre o que aconteceu antes do voo. O que você precisa entender, Adam, é que você não pode confiar em todos ao seu redor." A confusão se intensificou. O homem arrogante, que outrora parecia tão poderoso, agora estava pálido e seu olhar se desviava. "Você está louco? O que você está insinuando?" A fraqueza no tom dele era sugestiva. Adam, por outro lado, estava em conflito, uma batalha interna de confiança e dúvida. Para quem deveria olhar? "Eles querem derrubar você. Eles sabotaram o seu avião", o comissário acrescentou, ofegante. A revelação caiu como uma bomba. Todas aquelas peças se juntavam em um quebra-cabeça mortal, e Ana percebeu que, talvez, este não fosse o único segredo. Mais atrás, alguém estava manipulando tudo. "Quem? Quem está por trás disso?" gritou Adam, a raiva e a confusão tomando conta dele. Mas antes que alguém pudesse responder, um novo estremecimento fez o avião tremer. Com a energia da cabine ainda incerta, um grito 11 tripulantes veio de dentro da cabine. "Estamos perdendo a altitude." Sons de metal se desfazendo ecoaram, e as pessoas começaram a entrar em pânico. O que Ana queria era resolver toda a situação, mas sentia que estava se aproximando de algo muito maior do que a simples falha mecânica. O homem arrogante estava em silêncio, sua expressão uma mistura de medo e arrependimento. Seus olhos diziam que ele sabia algo, que estava mais envolvido do que qualquer um poderia imaginar. "Vamos, temos que agir agora", Adam gritou, enquanto Ana, agora com um nó na garganta, se viu dividida. Ela não estava apenas iluminando um problema, estava cavando fundo em um abismo que poderia engolir a todos. O passado e o presente colidiam, e o que parecia estar claro agora se tornava um labirinto de segredos. "O que realmente está acontecendo aqui?" Ana questionou, sua voz carregada de urgência. O silêncio que se seguiu parecia um lamento coletivo no ar. Uma sombra pairava sobre eles, e a verdade estava prestes a ser revelada. Mas a essa altura, quem poderia sobreviver a essa tempestade? Ana voltou sua atenção para o painel, concentrada em cada giro da chave de fenda. O ar estava denso, um misto de fumaça e tensão. A cabine pulsava com lamentos e orações, e aqueles olhares aterrorizados
se fixavam nela como se pudesse ser a salvação. Algo está errado com o sistema de combustível. Ela repetiu, mas o caos a cercava. Um eco de desespero que engolia suas palavras. O homem arrogante ainda a encarava, e a tensão se tornava palpável. Você não sabe do que está falando, ele gritou de volta, mas a determinação dela só crescia. Adam observava em silêncio, entre a incredulidade e a esperança. O avião balançava, com a turbulência externa e interna, enquanto Ana finalmente viu o que precisava. Era uma válvula, um pequeno componente que claramente estava travado. Aqui! Exclamou, seu coração pulsando forte. Mas então, abruptamente, um relâmpago iluminou o céu, seguido de um estrondo violento. O avião ficou em um silêncio súbito, como se o mundo estivesse segurando a respiração. E então, um apagão total. As luzes se apagaram e a cabine mergulhou na escuridão. Gritos e telefones começavam a ecoar como um coro de desespero. Ana tateou no escuro, sua respiração rápida. Não, precisamos de luz, gritou. O cheiro da fumaça ficava mais forte, e ela sentiu o calor crescendo. A situação estava se deteriorando. Mas como se as coisas não pudessem ficar mais tensas, um apito contínuo começou a soar, cortando a escuridão como um aviso. O painel piscava em vermelho. O coração de Ana disparou. Não era apenas um problema mecânico. Era uma questão de vida ou morte. Então, em meio ao caos, algo aconteceu. Uma figura emergiu da escuridão. Era um comissário de bordo, e atrás dele, um homem diferente, com um olhar de desespero no rosto. Adam, precisamos falar, disse o comissário, enquanto o restante dos passageiros tentava encontrar conforto uns nos outros. Sobre o quê? Adam respondeu, mas algo na voz do comissário soava alarmante. Sobre a sabotagem. A palavra ecoou na mente de Ana. O que você sabe? Ela interrompeu, mas o comissário apenas olhou para Adam. Eu não posso falar aqui. É sobre o que aconteceu antes do voo. O que você precisa entender, Adam, é que você não pode confiar em todos ao seu redor. Confusão se intensificou. O homem arrogante, que outrora parecia tão poderoso, agora estava pálido e seu olhar se desviava. Você está louco? O que você está insinuando? A fraqueza no tom dele era sugestiva. Adam, por outro lado, estava em conflito, uma batalha interna de confiança e dúvida. Para quem deveria olhar? Eles querem derrubar você. Eles sabotaram o seu avião. O comissário acrescentou, ofegante. A revelação caiu como uma bomba. Todas aquelas peças se juntavam em um quebra-cabeça mortal e Ana percebeu que, talvez, este não fosse o único segredo. Mais atrás, alguém estava manipulando tudo. Quem? Quem está por trás disso? Gritou Adam, a raiva e a confusão tomando conta dele. Mas antes que alguém pudesse responder, um novo estremecimento fez o avião tremer. Os passageiros começaram a entrar em pânico. E então, no meio do caos, uma mulher gritou. É ele quem está por trás disso, eu vi. Todos se viraram para ela. Era uma passageira comum, mas seu olhar cheio de terror fez o coração de Ana disparar. Ele me disse que tudo estava preparado, que só precisava de um empurrão a mais. A cabine ficou em silêncio. O homem arrogante, antes tão seguro de si, que se eu não fizesse, algo aconteceria. Fui forçada a fazê-lo. A mulher começou a chorar, o desespero a invadindo. O passado dessa situação começou a se entrelaçar com os medos de todos aqueles que estavam ali, em um momento tão frágil. Adam estava em choque, tentando digerir a informação. Então, é verdade? Você manipulou tudo? Ele se virou para o homem arrogante. A culpa é toda sua. A tensão na cabine crescia como uma tempestade em um dia claro. Justo quando a verdade parecia estar prestes a ser revelada, uma explosão ensurdecedora fez o avião tremer novamente.
Os passageiros gritaram em uníssono, e Ana mal conseguiu se manter em pé. O ar se tornou pesado. Em meio ao barulho, tudo o que ela conseguiu ouvir foi mais alguém, e tudo ficou em silêncio. Enquanto o pânico e a tensão reinavam na cabine, Ana sentiu um frio na espinha. O que mais estava envolvido nessa trama? O que mais poderia ser revelado? O futuro deles estava em jogo, e ela sabia que a batalha estava só começando. Ana sentiu seu coração disparar enquanto a cabine mergulhava na escuridão. O que estava acontecendo? Vozes se misturavam em gritos, mas em meio ao caos, um silêncio pesado pairava no ar. O cheiro de fumaça se intensificava, e um fio de desespero passava entre os passageiros. O homem arrogante, agora pálido e trêmulo, parecia mais uma sombra de si mesmo. O comissário de bordo se aproximou, seu rosto marcado pela tensão. Adam, você precisa saber, começou ele, mas o barulho do apito contínuo cortou suas palavras. O painel piscava em vermelho, e a tensão quase era palpável. A mulher que havia gritado anteriormente, ainda em pé, olhava de um lado para o outro, como se visse fantasmas. Preciso saber a verdade. Ana gritou, sua voz cortando o ar. A verdade sobre o que estava acontecendo. A cabine se encheu de murmúrios, e naquele momento, tudo voltou a ficar em silêncio. O que ela não esperava era o que aconteceu a seguir. Uma mão forte agarrou o braço da mulher que havia gritado. Era um homem, um passageiro comum, que parecia ter sua própria agenda. Você não deveria ter falado, ele gritou. Seus olhos feitos de fúria. Todos olharam, chocados, para a cena diante deles. Você não tem ideia do que você realmente fez. Ana congelou. Ela não conseguia entender. O pânico tomou conta novamente, e as expressões dos passageiros se transformaram em medo e confusão. E então, como uma maré, a verdade começou a emergir. O homem arrogante, com sua expressão agora de terror, começou a recuar. Suas palavras tremiam. Você está mentindo. Você não sabe o que está dizendo. Mas a mulher não recuou. Com coragem, ela disse: Você me ameaçou. Disse que tudo isso era parte de um plano. Um plano para derrubar o CEO. Cada palavra dela parecia ser um golpe que atingia o homem. O choque e a revelação despedaçavam o ambiente. Não, você não pode. O homem arrogante tentou justificar, mas Adam deu um passo à frente, estendendo a mão. Pare, você vai me dizer o que está acontecendo aqui agora. Ele estava em choque. As emoções serviam como tempestade em seus olhos. Então, outra bomba caiu. Adam, você precisa saber quem realmente está por trás disso tudo, disse a mulher, e suas próximas palavras mudaram tudo. É a sua esposa. O murmúrio se espalhou como fogo em palha seca. Ana olhou para Adam, seu semblante mudando de orgulho para incredulidade. A sua esposa? Adam repetiu, a raiva misturada ao desgosto. A mulher continuou. Ela me procurou. Ela queria que eu ajudasse a incriminar você para que você caísse e ela pudesse assumir o controle da empresa. O olhar de Adam se iluminou de um mix de dor e raiva. Como você pode saber disso? Ele exigiu. A mulher então trouxe à tona o celular, virou a tela e mostrou uma mensagem. Ela me ofereceu isso, disse, revelando uma troca entre ela e a esposa de Adam. Ana sentiu um nó na garganta. A conexão que havia imaginado entre Adam e sua esposa parecia desmoronar diante dela. O que mais você sabe? Adam gritou, a tensão no seu tom construindo uma pressão insuportável na cabine. Mas antes que a mulher pudesse responder, o avião começou a tremer violentamente. A turbulência se intensificou e, em um piscar de olhos, tudo escureceu novamente. O avião parecia estar perdendo altitude, dando voltas no ar em desespero. Dividida entre a batalha de sentimentos e o caos ao seu redor, Ana pensou: como poderiam ter chegado a esse ponto? O que mais estava escondido? O que a esposa de Adam era capaz de fazer para conseguir o que queria? O conflito não era meramente sobre a sobrevivência do avião, mas sobre a sobrevivência de todos eles.
de verdades e mentiras que se entrelaçavam como um emaranhado impossível de desenrolar. Com um estalo, as luzes voltaram brevemente, e Ana viu o olhar perturbado da esposa de Adam, apenas alguns assentos à frente. Seu olhar calculista e frio em meio ao caos. O que estava por vir? As revoluções deixariam marcas profundas. A batalha estava apenas começando, e o futuro nunca pareceu tão incerto. Ana sentiu seu coração disparar, enquanto a cabine mergulhava na escuridão. O que estava acontecendo? Vozes se misturavam em gritos, mas em meio ao caos, um silêncio pesado pairava no ar. O cheiro de fumaça se intensificava e um fio de desespero passava entre os passageiros. O homem arrogante, agora pálido e trêmulo, parecia mais uma sombra de si mesmo. O comissário de bordo se aproximou, seu rosto marcado pela tensão. Adam, você precisa saber, começou ele, mas o barulho do apito contínuo cortou suas palavras. O painel piscava em vermelho, e a tensão quase era palpável. A mulher que havia gritado anteriormente, ainda em pé, olhava de um lado para o outro como se visse fantasmas. Preciso saber a verdade. Ana gritou, sua voz cortando o ar. A verdade sobre o que estava acontecendo. A cabine se encheu de murmúrios, e naquele momento tudo voltou a ficar em silêncio. O que ela não esperava era o que aconteceu a seguir. Uma mão forte agarrou o braço da mulher que havia gritado. Era um homem, um passageiro comum, que parecia ter sua própria agenda. Você não deveria ter falado, ele gritou, seus olhos feitos de fúria. Todos olharam, chocados, para a cena diante deles. Você não tem ideia do que você realmente fez. Ana congelou. Ela não conseguia entender. O pânico tomou conta novamente, e as expressões dos passageiros se transformaram em medo e confusão. E então, como uma maré, a verdade começou a emergir. O homem arrogante, com sua expressão agora de terror, começou a recuar. Suas palavras tremiam. Você está mentindo. Você não sabe o que está dizendo. Mas a mulher não recuou. Com coragem, ela disse: Você me ameaçou. Disse que tudo isso era parte de um plano. Um plano para derrubar o CEO. Cada palavra dela parecia ser um golpe que atingia o homem. O choque e a revelação despedaçavam o ambiente. Não, você não pode. O homem arrogante tentou justificar, mas Adam deu um passo à frente, estendendo a mão. Pare, você vai me dizer. O que está acontecendo aqui agora? Ele estava em choque. As emoções serviam como tempestade em seus olhos. As outras pessoas na cabine começaram a sussurrar, murmurinhos de incredulidade. Então, outra bomba caiu. Adam, você precisa saber quem realmente está por trás disso tudo, disse a mulher. Ana sentiu o corpo todo se inclinar para a frente, esperando, e as próximas palavras dela mudaram tudo. Foi sua esposa que me procurou. A cabine ficou em silêncio enquanto as palavras ecoavam. Adam, a princípio, parecia não entender. Seus olhos se arregalaram e a incredulidade tomava conta de seu rosto. O que você quer dizer com isso? A tensão era palpável, as vozes abafadas, mas dentro de cada um turbilhão de emoções fervilhava. Ela estava desesperada para que você caísse. Me fez perfeitamente claro que o que aconteceu aqui hoje era parte de um plano dela. O nítido tremor na voz da mulher parecia dar vida a toda a situação. Adam olhou para a esposa dele, cujo semblante era uma máscara de controle, mas os olhos traíam um pânico profundo. Uma expressão de fúria, misturada à dor, se instalou no rosto de Adam. Como você pode ter feito isso? Ele avançou, a indignação transformando seu tom em um grito. Mas antes que a esposa pudesse responder, o avião tremeu violentamente. Ana se viu colidindo contra o painel, percebendo que a situação estava se deteriorando mais do que ninguém imaginava. Com a vibração que ecoava pela cabine, ela pôde ouvir uma voz firme atrás dela. Todos precisam se acalmar, precisamos manter a ordem.
Um dos comissários tentava controlar a multidão, mas ninguém ouvia. Todos estavam presos em suas revelações. É você quem precisa se explicar, a mulher insistiu, e a confirmação de sua traição pairava no ar como um veneno. O pânico voltou a tomar conta, e Ana sentiu um nó na garganta. O que mais estava escondido? O que a esposa real e verdadeiramente pretendia? Diante daquela verdade terrível, no entanto, um novo som cortou a confusão. Um dos motores ainda fazia tentativas angustiantes de se recuperar, mas depois de um estremecimento poderoso, um clarão ensurdecedor iluminou a cabine. Ele fez a luz voltar, momentaneamente. Ana viu os olhos assustados da esposa de Adam, o horror se espalhando em seu rosto. E aí aconteceu o impensável. Uma porta de emergência se abriu inesperadamente, e um vento gélido invadiu a cabine. Ouvindo gritos e palavras de choque, Ana se virou rapidamente para ver os outros passageiros em pânico. Eles estavam prontos para pular do avião. O ambiente havia se tornado uma tempestade de caos. O que exatamente estava acontecendo ali? O que mais estava por vir? A pergunta ecoava como um grito sem fim. E no meio daquela confusão, Ana percebeu que talvez a verdade sobre quem realmente controlava tudo ainda estivesse oculta. E a batalha não era simplesmente pela sobrevivência do avião, mas pela sobrevivência de todos ali, em um duplex de traições e segredos que iam muito mais longe do que podiam imaginar. A cabine se tornava um redemoinho de pânico. A porta de emergência, aberta de repente, lançava ar frio e uma torrente de gritos misturados. Ana sentia que seu coração batia como um tambor, sussurrando uma verdade angustiante. Aquilo ia acabar mal. As pessoas se debatiam entre o impulso de saltar e o terror de ficar. O caos crescia. A mulher que havia denunciado o homem arrogante olhou para Ana, os olhos cheios de medo. "Você precisa me ajudar", gritou, sua voz quase se perdendo no tumulto. Ana sentiu o aperto no peito. A situação estava além de qualquer controle. O que mais havia ali, escondido nas sombras de verdade e mentira? Então, um estrondo ocorreu. O avião balançou e as luzes piscaram novamente. Neste momento, os passageiros começaram a se unir em uma só voz. "Fechem a porta." Todos logo percebiam que abrir a porta poderia ser fatal. O pânico desenfreado transformava-se em uma luta coletiva pela sobrevivência. Mas, em meio ao grito do motor, um som se destacou. Aquele som que poderia quebrar qualquer ambiente. O alarme se intensificou. E foi nesse exato momento que a esposa de Adam, que antes estava quieta e observando, levantou-se. O rosto dela estava marcado por algo mais do que o pavor. Era uma mistura de caos e determinação. "Vou assumir o controle", gritou, e de repente, todos os olhares se voltaram para ela. Está na hora de acabar com isso. A adrenalina contagiou o ar enquanto a confusão tomou forma. Mas ao caminhar até o painel como se fosse uma heroína de filme, ela puxou uma chave que estava em sua bolsa. Um objeto pequeno, mas notável. E quando todos perceberam, um murmúrio estourou em gritos. "O que você está fazendo?" perguntaram. Ana não conseguia tirar os olhos dela. Não, não pode ser, pensou. Os sussurros ecoavam na mente dela. Adam, agora em estado de choque, se virou para olhar a esposa. O que estava acontecendo? Havia algo claramente errado com o jeito que ela se movia, como se soubesse exatamente o que estava fazendo. "É muito tarde para ter dúvida", ela disse, passando por passageiros atordoados. Todos ficaram em silêncio. O que ela queria? O homem arrogante, antes tão cínico, estava agora assistindo com terror em seus olhos. Um jogo estava em andamento, e as regras mudavam a cada segundo. Então, a esposa de Adam inseriu a chave em uma entrada que ninguém se atreveu a notar.
e com um giro rápido, o painel apresentou uma luz vermelha que parecia pulsar com vida própria. Você vai me ajudar. Ou você terá que lidar com as consequências, gritou para o comissário, que estava paralisado. Você está louca? O que pretende fazer? Ele retrucou, a voz tremendo. Lágrimas escorriam pelo rosto dela enquanto ele gritava para a cabine. Em pânico. Se alguém não parar isso agora, todos morreremos. Ana percebeu que a batalha não era mais sobre salvar o avião, mas um embate direto de intenções ocultas. Olhando para Adam, a verdade começava a doer. Era como se, de repente, o chão cedia sob seus pés. A esposa, que parecia segura e sensata, estava não apenas disposta a arriscar tudo, mas planejando algo muito mais sinistro. O pânico deu lugar ao entendimento. Alguma coisa não estava certa. Desde o começo. A sabotagem. A traição. Ana sentiu que a peça que faltava era a mulher que ela pensou conhecer. O que mais havia por trás daquela fachada? E, nesse instante crônico, tudo mudou. À medida que a tensão aumentava, um ruído implacável ecoou pela cabine, seguido do estrondo de uma explosão, a própria estrutura do avião tremendo. Janela após janela estilhaçou sob a pressão, e um sorriso malicioso iluminou o rosto da esposa de Adam. Você realmente achou que ia deixar tudo isso escapar livremente? O horror tomou conta. A cabine estava em um turbilhão de emoções, e Ana entendeu que, antes de qualquer coisa, precisava descobrir como salvar todos ali. O que mais estava escondido entre eles? A batalha estava longe de acabar, e enquanto a esposa de Adam deitava sua verdadeira natureza, os passageiros enfrentavam uma tempestade que não era só meteorológica, mas profundamente humana. O que aguardava todos no caminho à frente? A expectativa fazia o coração acelerar, e a única certeza que Ana tinha era que nada seria mais como antes. A cabine estava uma bagunça total. A esposa de Adam olhava para todos com um olhar descontrolado, uma faísca de malícia queimando em seus olhos. O eco da explosão ainda ressoava em seus ouvidos. Ana sentiu que estava presa em um filme de terror, a adrenalina a impulsionando como um furacão. E quando a mulher girou a chave no painel, o pânico parecia ter ganhado vida própria. Você não pode fazer isso, alguém gritou. Mas a esposa de Adam parecia completamente alheia ao caos, como se tivesse uma missão maior em mente. Vocês não entendem. Preciso acabar com tudo isso agora. Sua voz ressoava com uma determinação que congelava o sangue de Ana. Sem aviso, um barulho ensurdecedor cortou o ambiente. O motor, que já tinha lutado contra o destino, soltou uma batida horripilante e então um tremor se espalhou pelo avião. Era um sinal de que a situação realmente estava fugindo do controle. O pânico cresceu e os passageiros gritavam uns para os outros. Algumas pessoas já se levantando, como se fossem saltar para o vazio. Ana não sabia se seguia em direção à mulher ou se ajudava Adam, que agora estava paralisado, encarando a própria esposa com uma mistura de choque e incredulidade. É você, não é? Ele murmurou, quase sem acreditar, enquanto o mundo ao seu redor desmoronava. Você nunca acreditou em mim. Ela gritou, a voz carregada de ressentimento. Você sempre me menosprezou, sempre me tratou como se eu fosse apenas a esposa do CEO. O olhar dela transbordava fúria, e Ana percebeu que havia muito mais em jogo do que uma simples sabotagem. Havia algo pessoal, uma ferida profunda, um desejo de vingança que estava prestes a explodir. E numa reviravolta que fez o coração de Ana parar, a mulher puxou um dispositivo do bolso, um objeto que brilhava sob as luzes, em meio ao caos. Eu fui forçada a isso. Ele me disse que, se eu não ajudasse, tudo o que eu amava ia ser destruído.
O choque atravessou a cabine. Como parecia tão poderoso, agora estava em choque, olhando para a mulher que havia desafiado a morte. Você está mentindo, ele gritou. Mas a voz tremia. Não é assim que as coisas acontecem. Um novo clamor de desespero ecoou pela cabine. Então um grito cortou o ar. O combustível, ele está vazando, e uma onda de horror tomou conta de Ana. A verdade estava diante dela, e uma imensa sensação de traição a tomou de assalto. O que exatamente a esposa de Adam tinha se metido? Ela não era apenas uma esposa, mas a peça-chave numa trama que parecia se estender muito além do que todos poderiam imaginar. As luzes piscando e o zumbido alto dos alarmes fizeram o pânico aumentar. A mulher, agora despida de qualquer aparência de controle, apontou o dispositivo para o painel. Se eu não entrar na frequência certa, o combustível vai acabar. Estamos todos indo para o fundo do abismo. Ela estava aterrada. Ana sentiu que sua respiração falhava, seu estômago se revirando. Não, não, você não pode fazer isso. Ela se lançou para a frente, tentando alcançar o dispositivo, mas a mulher a afastou com um movimento brusco. Você não entende. Todos vocês estão em perigo. O avião começou a balançar violentamente. Os passageiros se seguravam onde podiam, e a sensação de queda era iminente. O caos se intensificou, e os rostos estavam pálidos enquanto todos percebiam a gravidade da situação. Adam, vamos! Gritou Ana, mas ele ainda estava paralisado. O olhar de horror misturado com a mágoa da traição o deixava imóvel. E então, a esposa de Adam, com o dispositivo em mãos, berrou. Eu fiz isso por nós, o nosso futuro, e se você não acreditar em mim, todos nós vamos morrer. De repente, um clarão irrompeu da tela, como uma explosão de luz. O avião começou a descer com força, e a esperança parecia estar se esvaindo na mesma velocidade. Ana percebeu que algo muito mais profundo e sombrio se desenrolava ali. A luta não era apenas pela sobrevivência, mas por verdades e mentiras que poderiam arrastar a todos para a destruição. Quem estava realmente no controle? A batalha estava apenas começando, e a última revelação sobre a natureza daquela mulher estava por vir. Cada segundo contava agora, e tudo havia mudado de forma que nenhum deles poderia ter antecipado. O que aconteceria a seguir? Eles realmente conseguiram escapar do abismo? A cabine ficou em um silêncio tenso, cortado apenas pelo alarme ensurdecedor e os gritos de pânico. A esposa de Adam, com o dispositivo em mãos, parecia perdida em um turbilhão de emoções. Não se movam! Ela gritou, sua voz carregada de desespero. Mas, na realidade, todos estavam congelados, sem saber o que fazer. O avião tremia, e o sentido de urgência se intensificava a cada segundo. Então, algo estranho aconteceu. Antes que alguém pudesse reagir, a porta de emergência começou a se fechar. Sozinha, como se houvesse um mecanismo oculto. O pânico aumentou. Um dos passageiros, um homem alto com traços preocupados, gritou. Alguém vê isso? A porta está se fechando. As expressões de horror se intensificaram. Ana, paralisada entre a confusão, sentiu um arrepio. O que está acontecendo? Ela murmurou, sua mente corrida em busca de soluções. Adam, finalmente recuperando um pouco do controle, virou-se para sua esposa. O que você fez? A acusação era clara, mas a mulher não respondeu. Estava focada demais em suas ações. O apito de emergência se intensificou, e uma luz vermelha piscando parecia um sinal de alerta. Ela está tentando nos trancafiar aqui, Ana exclamou, compreendendo que o objetivo dela não era apenas controlar a situação. Estava pronta para sacrificar todos ali, inclusive a si mesma. O homem arrogante, que até então havia estado em silêncio, começou a murmurar algo em voz baixa, como se estivesse pensando em voz alta. Não pode ser. Não pode. Mas antes que qualquer um pudesse conectar os pontos,
Uma sacudida violenta fez o avião tremer ainda mais. A luz da cabine escureceu novamente, e o chão pareceu se mover sob os pés deles. Desçam todos, um comissário gritou, tentando restaurar a ordem. Mas suas palavras se perderam em meio ao barulho e ao caos. E então, a reviravolta chocante. Um dos passageiros, uma mulher, que havia estado quieta em um canto, levantou-se com uma expressão determinada. Isto tudo é uma farsa, ela bradou, e a cabine caiu em silêncio. Todos os olhares se voltaram para ela. Ela não é quem diz ser. Sua voz ressoou como um trovão. Ana não conseguia acreditar. Como assim? Ela perguntou, realmente perplexa. Quem é você? A mulher avançou para a frente, seus olhos ardendo de indignação. Eu sou a verdadeira pilota deste avião. A esposa dela não tinha que estar aqui. Ela era uma interferência. Uma onda de incredulidade varreu a cabine. A esposa de Adam olhou para a mulher, seu olhar transbordando raiva e confusão. Você não tem ideia do que está falando. Mas a mulher se manteve firme. Você sabotou a operação. Você se aproveitou da confiança do Adam e agora quer nos levar todos para a morte. O choque tornava a realidade mais intensa do que nunca. Adam mal conseguia processar. O quê? Você sempre disse que... Mas as palavras morreram em sua boca. A verdade parecia mais estranha que a ficção. A mulher prosseguiu. Só eu poderia pousar esse avião. O que você não sabe é que este voo foi planejado desde o início, e a esposa do Adam estava ciente de cada movimento. O peso de suas palavras atingiu os passageiros como uma onda de choque. Eu não sabia. A esposa de Adam gritou. Eu não queria que tudo isso acontecesse. Mas a mulher a ignorou. A urgência de sua revelação tomou o espaço. Precisamos colaborar para sobreviver. O que está em jogo agora é nossa única chance de escapar. Ana sentiu um nó na garganta. Era tudo mais complicado do que parecia. A dinâmica entre eles, que ela considerava tão clara, estava se desintegrando. Quem estava dizendo a verdade? O que mais estava escondido? E no meio do estrondo do motor, a cabine se preparava para um desfecho que poderia ser mortal. O alarme soava e as luzes piscavam como se o próprio avião estivesse gritando por ajuda. O que realmente aconteceria naquele ar turbulento, onde amigos e inimigos se misturavam como sombras em uma tempestade? A luta pela sobrevivência estava apenas começando, e os segredos mais obscuros de cada um estavam prestes a serem revelados. O avião tremia violentamente e a cabine estava tomada pelo desespero. A esposa de Adam, com o olhar fixo e o dispositivo em mãos, parecia uma sombra de si mesma. Desçam todos! Ela gritou, mas a certeza de que aquilo podia ser mortal pairava no ar. Os passageiros não sabiam se deveriam confiar na mulher que outrora imaginavam ser apenas a esposa do CEO. Ana, com a adrenalina pulsando, aproximou-se de Adam. Nós temos que fazer algo. Não podemos ficar parados aqui. Os olhos de Adam estavam arregalados, sua mente ainda tentando absorver a verdade. Ela planejou tudo isso? A voz dele tremeu e Ana sentiu um aperto no peito. Era como se o mundo ao redor estivesse desmoronando. A mulher poderosa estava à beira de um colapso. Não, você não entende. As palavras escorregaram de sua boca, mas ninguém parecia acreditar. Com a cabine cheia de caos, uma figura emergiu, o comissário de bordo, agora com uma expressão de determinação. Precisamos de um plano para sair disso. O combustível está vazando, e se não fizermos nada, vamos explodir. Ele pegou o controle do microfone e começou a instruir os passageiros a se acalmarem. Mas as vozes de medo e confusão continuavam a ecoar. Ana sabia que não havia tempo a perder. Venham comigo, gritou para Adam e os outros. Precisamos ajudar a controlar a situação juntos. Ela puxou Adam pelo braço enquanto corriam para o painel. A esposa de Adam, em um último desespero, tentou interrompê-los, mas
Uma onda de energia crescente emanava da cabine. Os passageiros começaram a se unir, impulsionados pelas vozes de Ana e do comissário. Era como se de repente o medo se transformasse em determinação. Vocês sabem que o que está acontecendo aqui não é normal. Precisamos trabalhar juntos, Ana gritou. Adam olhou para ela, respirando fundo. O orgulho e a raiva estavam sendo substituídos por algo mais forte, a vontade de lutar pela própria vida, pela vida de todos ali. Lá atrás, o homem arrogante, que antes parecia completamente destemido, agora mostrava sinais de fraqueza. Isso não pode acabar assim, ele murmurou, quase para si mesmo, mas Ana sabia que ele também estava se moldando ao novo cenário. As verdades estavam sendo expostas, e tudo que uma vez foi sombras agora irradiava luz. Uma última chance, gritou a mulher de Adam. Mas o comissário firme respondeu: Não, não temos mais tempo para joguinhos. Se você quer nos salvar, ajude, colabore. A esposa de Adam olhou ao redor. A realidade chegou como um golpe. Para sua surpresa, o que antes parecia normal, agora se tornava surreal. Ok, o que vocês querem que eu faça? A rendição pesou como uma enorme rocha. Ana sentiu a tensão ceder um pouco, e enquanto o time se unia para trabalhar no painel, a cabine ressoava com murmúrios de determinação. As luzes, que piscavam nervosamente, começaram a assumir um padrão. A energia do grupo era palpável. Eles estavam lutando juntos. Com a atenção de todos focada, Ana se voltou para a tela. O comissário de bordo estava ao seu lado, reconfigurando a comunicação. Precisamos falar com o controle, ele disse, e a voz de todos tomou uma nova forma. Estamos todos prontos? Ana perguntou, seu pulso acelerado, uma onda de esperança substituindo o pânico. Quando todos acenaram firmemente, ela girou a chave no painel, uma ação simbólica que combinava destino e determinação. O avião, ao invés de cair, encontrou um equilíbrio delicado, uma virada de sorte. O controle finalmente respondeu, e a cabine se iluminou com a promessa de ajuda. Estamos aqui, vamos controlar isso. Era o que todo mundo precisava ouvir. Ana sentiu o nó na garganta se dissolver. A equipe e os passageiros estavam vivos, juntos. Naqueles instantes frenéticos, a verdade finalmente ganhou forma. Adam virou-se para sua esposa, e eles se encararam, a distância de um abismo reduzida a uma ponte improvisada. Nós precisamos conversar, depois, ele disse. E a conexão deles, ainda que tensa, parecia mais sincera. E então, no meio do alívio, uma pergunta ainda pairava no ar. Qual seria o próximo passo após esse voo tumultuado? O que a verdade revelaria e os segredos do passado poderiam transformar no futuro? O avião se alinhou para um pouso abrupto, mas não sem antes deixar um rastro de sentimentos e incertezas. Um lembrete de que toda a luta traz lições das mais difíceis. No final, cada um carregaria cicatrizes visíveis e invisíveis, enquanto a luta pela verdade e conexão começava a se consolidar. Então, antes de você ir embora, preciso que faça algo muito importante. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar a continuar trazendo conteúdos assim. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Vamos interagir, mostrar que você está aqui. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio, então não espere nem mais um segundo. Você precisa fazer parte disso.